Muito se discute o fato de o técnico do Flamengo, Jorge Jesus, rodar menos o elenco do que outros treinadores. Jesus não poupa ninguém. A expressão tem sido repetida exaustivamente, especialmente depois dos jogos contra Grêmio e CSA, nos quais, no intervalo aí de 4, 5 dias, o técnico do Flamengo simplesmente escalou quase que os mesmos jogadores nas duas pelejas, né? Apenas o Pablo Mari, suspenso, não esteve em campo contra o CSA depois de participar do jogo da semifinal da Libertadores contra o Grêmio. Uma das razões pelas quais o Jesus não faz um rodízio tão grande, embora evidentemente não vá assumir, mas é uma informação confiável, né, que a gente pode repassar para você, é de que ele não tem total confiança em alguns atletas. Confiança para executar as funções que ele determina para os titulares. É um desnível, de fato, uma diferença de nível um tanto quanto gritante em alguns setores, em algumas posições do elenco do líder do Campeonato Brasileiro. Por isso, é comum, tem sido comum essa insistência do Jesus para que os jogadores atuem no limite, né? Ou seja, os caras estão sendo escalados sempre que possível. Ele teme uma queda vertiginosa no rendimento, fazendo muitas alterações, porque muitos reservas não se aproximam dos titulares ou não têm as características que preencham os pré-requisitos necessários para o desempenho de funções específicas que ele repassa aos atletas que vão para o campo. Em função disso, e também até pela própria consciência da atual gestão do futebol, de que o elenco tem algumas carências, né, e sofreu uma baixa importante durante essa temporada, baixa recente, que foi a saída do Coelar. Era inevitável a saída do jogador, forçou muito a barra para sair, mas é óbvio que faz falta, até porque não foi possível contratar alguém para a posição. O reserva imediato daquele setor ali, o Pires, é muito abaixo do que o Arão produz hoje, o novo Arão, pelas mãos do Jesus, e o próprio Coelar, que foi para o futebol da Arábia Saudita. O fato é que o Flamengo já está mapeando o mercado há mais ou menos um mês e meio, né? Não só buscando jogadores no mercado nacional que possam preencher o elenco, como também no mercado exterior. E aí peneirando também atletas com o perfil do Pablo Mari, que era um jogador emprestado à La Coruña pelo Manchester City, um jogador que o City não aproveitou, não iria aproveitar, mas que tinha um perfil dentro daquilo que o Jorge Jesus havia solicitado. Zagueiro alto, canhoto, com bola longa, bom passe longo e tal. Enfim, ele preenche realmente esses pré-requisitos e entrou muito bem no time porque foi uma peça de uma engrenagem encaixada ali sob medida praticamente. Então o Flamengo vai buscar jogadores também no mercado lá fora que eventualmente tenham perfis adequados para aquilo que o técnico pretende, mesmo que sejam estrangeiros, sejam europeus, como é o caso do espanhol. Existem duas vagas, em tese, em relação ao elenco que começou o ano, né, para estrangeiros, porque saiu o Uribe e saiu o Coelar, dois colombianos. E o outro colombiano, o Berrio, tem sido pouco aproveitado por conta de lesões. Aí é só um palpite, tá? Não é uma informação. Não ficarei nem um pouco surpreso se eventualmente o Flamengo negociar o Orlando Berrio e buscar aí outros jogadores, até estrangeiros, para preencher o elenco, já que vira e mexe está machucado, quase nunca pode atender a demanda quando o time precisa dele, embora seja até um jogador que tem lá suas qualidades. E o que acontece? Qual tem sido agora esse planejamento? O Flamengo está olhando o mercado e buscando jogadores que preencham as posições. Eu escrevo sobre isso no meu blog, no All Sport, inclusive, com mais detalhes, justamente para conseguir compensar os muitos desfalques que, imagina-se, o time vai ter em 2020 por conta de convocações para seleções. Vai ter mais uma Copa América, então tem jogadores estrangeiros também, como o caso do Arrascaeta, que acaba sendo convocado. E o risco também de baixas, né? Quem garante que o Rodrigo Caio, o Bruno Henrique, os jogadores não podem receber propostas na janela no começo do ano e desfalcar o elenco do Flamengo, e aí vai ter que buscar jogadores que possam substituí-los. Para citar aí dois exemplos de atletas que, em tese, poderiam despertar interesse de clubes de mercados internacionais, outros, né? Não especificamente a Europa, mas, enfim, até de outros mercados. E, nesse contexto, existe um detalhe que é interessante. Naquela gozação de torcedor, naquela zoeira do torcedor, alguns que não são rubro-negros começam a dizer que o Flamengo pagou um mico, que foi um papelão, um Balotelli. Não foi, não. Não foi mesmo. O Flamengo tentou 5 tiros em contratações na janela de verão europeu, inverno aqui no nosso hemisfério. Conseguiu 4. Comprou o Pablo Mari por 1.600.000 euros aproximadamente, o que até agora tem sido um ótimo negócio. O Gerson por mais de 11 milhões de euros, que também, incrivelmente, está sendo um bom negócio, porque o jogador rende muito e mostra que tem valor de mercado até superior a isso. Custou mais a Roma quando contratou o Fluminense.
contratou os dois laterais, Rafinha e Felipe Luiz, pegando esses dois jogadores, é um ponto importante, em final de contrato. E só não conseguiu o Balotelli. Mas negociou, fez proposta, a coisa avançou, abriu o mercado, estabeleceu contato com agentes internacionais que têm muitas chaves de portas importantes que levam a grandes jogadores. Isso foi importante para o Flamengo, até pelo fato de hoje o clube ser visto lá fora também como um bom pagador, um clube confiável, coisa que não existia há alguns anos, obviamente. Então o Flamengo abriu aí um canal para poder negociar numa outra esfera onde os clubes brasileiros dificilmente conseguem penetrar. E no caso específico do Balotelli, a negociação foi barrada pelas cifras. Houve um momento em que a pedida foi muito alta, o próprio Flamengo pulou fora. O Balotelli queria ficar na Itália, queria ficar no Brescia, e isso acabou sendo decisivo. Da mesma forma que se ele quisesse jogar no Brasil, jogar na América do Sul, ele certamente estaria hoje vestindo a camisa do Flamengo. E outros jogadores, especialmente sul-americanos, podem eventualmente querer voltar, brasileiros ou não. E nesse contexto, eu vou citar um nome que cito também no meu blog, que é um nome que tem exatamente o perfil que o Flamengo pode mirar no ano que vem. Edson Cavani. 32 anos, para 33 em fevereiro do ano que vem, dia 14. Tem contrato com o Paris Saint-Germain até meados de 2020. Portanto, no começo do ano já começa a planejar o próximo passo. Caso esse jogador, por exemplo, não renove com o PSG, é um jogador que o Flamengo provavelmente irá atrás, eu diria. Com muito boas chances de ir atrás. Desde que ele queira voltar para a América do Sul. Ele tem fazenda, tem propriedades no Uruguai, se ele quiser ficar mais perto de casa. Se ele resolver que quer ficar mais tempo na Europa, ou jogar na China, algum outro mercado que eventualmente sinalize para ele com uma ótima proposta, evidentemente não vai haver competição. Mas ele manifestar interesse em voltar ao Brasil, como Rafinha quis voltar, como Felipe Luiz resolveu depois voltar, é possível que o Flamengo faça a ele uma proposta. Eu diria que até é provável. Agora, se ele sinalizar que não quer voltar para a América do Sul, que quer ficar mais um tempo na Europa, ou vai renovar com o PSG, não vai acontecer nada. Veja bem, eu não estou aqui dizendo que o Flamengo vai fazer proposta e tal. Eu estou dando um exemplo de um jogador que eu sei que é o perfil que o Flamengo está de olho. Jogadores experientes em fim de contrato, que para o mercado europeu já não interessarão tanto, porque já são veteranos, mas que podem fazer muita diferença aqui no Brasil. E o papel de Rafinha e Felipe Luiz em campo e fora dele estimula ainda mais os dirigentes do clube a pensarem assim. Por quê? A influência dos dois do vestiário tem sido considerada fundamental também para o crescimento da equipe. O profissionalismo, a seriedade, o Felipe Luiz, cuidado, preocupado até com se molhar o gramado, esse tipo de coisa, quer dizer, preocupações técnicas com o jogo, e também pela maneira como eles, o Rafinha, por exemplo, um cara muito desinibido, como eles fazem bem ao ambiente. Isso são relatos que a gente recebe de pessoas que transitam no meio e que estão muito bem impressionadas com esses dois jogadores, com o que eles fazem também fora de campo. Isso faz com que o grupo cresça. Então, esse perfil vai interessar cada vez mais ao Flamengo. Então, não fique surpreso se... Primeiro, vai ter chegadas e partidas aí. O Flamengo vai negociar jogador, vai chegar jogador, pode surgir proposta por um ou outro, evidentemente. Isso independe de Libertadores, Brasileiro. E o Flamengo vai reforçar o elenco para tentar equilibrar um pouco mais entre titulares e reservas. O Jorge Jesus não tem a menor perspectiva hoje de que vai sair. Há uma conversa no final do ano entre ele e os dirigentes, que está no contrato, para fazer uma avaliação. Se estivessem insatisfeitos, ou se estiverem insatisfeitos, rompe o contrato. Hoje está todo mundo muito feliz. Ele, inclusive, família aqui no Brasil, família dele, família de integrantes de sua comissão técnica, estiveram, inclusive, no clube essa semana, comprando camisa e tudo mais. E o pessoal está bem satisfeito. Claro que um dia ele vai embora do Flamengo, mas esse dia não parece tão próximo assim como alguns veículos aí têm especulado. Até numa forçada de barra me parece muito grande. Então, o cenário é esse. O Flamengo vai reformular o elenco, o Flamengo vai mexer com esse mercado e vai ficar de olho em jogadores assim. Aí, por exemplo, outro que eu cito, que é o contraponto do Cavani, Diego Costa. O contrato vai até meados de 2021. Se o Atlético de Madrid liberar de graça, beleza. Você acha que o Atlético de Madrid vai liberar de graça? Vai cobrar uma multa rescisória. E aí dificilmente, é quase impossível, eu diria, que o Flamengo vai pagar alguns milhões de euros num atleta na cidade que não tem mais valor de revenda. Agora, quando o jogador desse chega sem pagamento de multa, o que acontece? Mesmo que a remuneração dele seja alta, você põe no fluxo de caixa e você não pagou a multa. Então você tem o cara direto ali para integrar o seu elenco. Então estou dando dois exemplos aqui de jogadores que são atacantes e que tem um perfil que pode interessar. Um mais viável, porque o contrato está perto de terminar. O outro, muito difícil, porque o contrato só termina na outra temporada. Então, no ano que vem, a partir de janeiro e no decorrer do ano, certamente teremos um noticiário muito movimentado do Flamengo com relação a mercado, em função dessa preocupação de
aprimorar mais o elenco, torná-lo mais equilibrado, digamos assim, e sempre atento a oportunidades no mercado internacional para jogadores de um nível mais elevado que, eventualmente, por momentos de carreira, fim de carreira ou circunstâncias outras, como foi o caso do Gabigol, que não conseguiu decolar na Europa, então ficou aí na pista, o Flamengo vai tentar contratar para engrossar ainda mais o seu elenco, o que eu acho bem interessante e acho que pode ser até um sinal muito positivo, até para que outros clubes tenham, de repente, esse tipo digamos assim, de alvo, né? Especialmente, claro, aí eu estou falando do Palmeiras, que é o outro clube brasileiro com condições econômicas para fazer esse tipo de investimento ou fazer essa prospecção de mercado. No meu blog, no All Sport, eu dou mais detalhes, escrevo inclusive sobre o Rodrigo Dourado, jogador do Internacional que tem sido especulado no Flamengo. Acesse aqui embaixo, a descrição do vídeo traz o link para o meu blog no All Sport, e lá eu escrevo também sobre esse jogador e dou mais detalhes sobre tudo isso que falamos nesse vídeo, ok? Valeu, saudações!